Quando a gente trabalha com os contos de fada, uma das coisas que a gente logo percebe é o quanto eles podem ser variados. Um mesmo conto serve de inspiração para tantos outros, ou outras releituras, outras versões, enfim, né? Quanto mais contos nós tivermos acesso, isso vai se tornar referências ali no nosso bornal. E o que isso quer dizer? Que a gente vai conseguir estabelecer várias ampliações, que a gente pode fazer paralelos mitológicos e psicológicos, como é a meta da minha fala aqui. Analisaremos a psicologia dos contos de fada. E eu quero trazer sempre o máximo que eu puder aqui para que a gente possa aumentar o nosso repertório e aprender com os contos, assim como nos maravilhar com eles, porque realmente eles são incríveis e atemporais, posto que arquetípicos. Bom, quando a gente pensa nos contos em geral que os Greens, os irmãos Grimm, coletaram, temos uma forma bastante... Como é que eu posso falar? Eles coletavam, mas eles também davam a parada, sabe? Outros coletores também fizeram isso e inseriram outras coisas. Então, a gente tem o conto, por exemplo, do João Fiel, coletado pelos Grimm, e o João Fiel, que também foi recontado pelo Joseph Jacobs. No do Joseph Jacobs, eu consegui, identificar algumas mudanças. E isso é muito curioso, porque faz com que a gente vá preenchendo esse quebra-cabeça, sabe? Por exemplo, no conto dos Grimm, não se fala princesa da Horda de Ouro, fala-se princesa do Teto de Ouro. Quando a gente pensa princesa da Horda de Ouro, talvez a gente consiga, não é comprovável, pelo menos até onde foram as minhas pesquisas, de que tenha alguma correlação com o canoato mongol que está ali perto da Rússia, enfim. Porque no conto do Joseph Jacobs fala sobre um reino que estava em guerra com outro. E o rei, ele não tinha nem esperança de conseguir que a paz acontecesse. Mas é aquilo. Muito embora a gente tente e até ache legal fazer comparativos, situar no tempo algum conto, ou até hipotetizar da sua, como é que eu posso falar, das influências que eles receberam, qual foi o contexto do qual ele partiu. Isso, no que diz respeito à interpretação psicológica, pode ser um tiro no pé, porque a gente não tem como datar especificamente aquele conto, sendo que os elementos são inseridos, os contos são recontados, as versões são inúmeras. Existem, claro, pesquisas de que você possa datar estes contos através de avançadas... qual que é o nome mesmo? Com equipamentos de imagem, gente. Então, você consegue ali colocar ele ali num determinado tempo. Mas para o nosso contexto aqui, que é o da interpretação psicológica, nos é interessante o símbolo, o arquétipo, os temas, a recorrência dos temas. E o mais importante, se você fizer uso deles na clínica, o quanto que o seu paciente ou que o seu aluno, ele vai se impactar, ele vai se afetar a partir daquela contação.
Então, para o nosso contexto aqui, vamos nos ater à interpretação psicológica, muito embora os aspectos científicos sejam muito interessantes e eu espero que avancem, né? Bom, como eu estava dizendo, o conto do João Fiel, dos Grimm, ele é inclusive que é usado pela Marie-Louise von Franz no livro A Sombra e o Mal nos Contos de Fada. E ele está disposto de uma tal maneira que, por exemplo, na parte em que o rei vai falar com a esposa sobre algo que ele fez, ele só comunica a ela e ela assente e concorda. O que está diferente da versão do Joseph Jacobs. Bom, vou fazer um resumo aqui do conto. O que acontece? Na versão do Joseph Jacobs, eu estou aqui com a edição da editora Príncipes, dos livros da Príncipes. Eles têm um box, gente, muito incrível. Tem os contos indianos, europeus, ingleses, celtas. E tem, acho que, mais contos europeus. E eles trazem, né, esses contos. E neste João Fiel, já começa falando que ele era um rei solteiro. O rei, o pai dele, tinha morrido há pouco tempo. Mas já tinha sido um tempo ali suficiente e ele falou com o camareiro dele sobre encontrar ali, né, um cômodo. Ele queria abrir um cômodo, ele estava ali conhecendo todas as propriedades dele. E num desses cômodos, que ele não tinha chave, o camareiro foi lá, trouxe a chave, abriu e ele se encantou com o retrato de uma princesa. Essa princesa viria a ser um futuro casamento arranjado entre dois reinos que estavam em guerra, mas que não se tinha esperança de se encontrar a paz. Fato é que este rei ficou encantado com essa princesa. E sabe aquele poema do Gonçalves Dias, Se Morre de Amor, né? Ele caiu doente de tanto amor, de tanto que pensava nessa princesa. Daí surge a figura do João. João, que era um irmão adotivo, olha só que legal. Um servo, filho de sua própria ama, portanto, seu irmão adotivo. E era super devoto. E ele, né, perguntou o que o rei estava tão aflito. E ele falou sobre a princesa da Horda de Ouro. E ele prontamente falou, não, eu vou trazê-la para você. Né? Só ele que podia chamá-lo assim, né? De uma forma tão informal. Ele chamava de tu, né? Você foi adição minha. Ele falou sobre um navio cheio de mercadorias para poder chamar a atenção da princesa, porque a princesa gostava muito dos adornos de ouro. E chegou lá. Nessa versão, ele fala com o rei, a rainha e a princesa. Na versão dos Grimm, a princesa é vista carregando 2 baldes de ouro. Me veio à mente até aquela carta da temperança, sabe? Que ela tá vertendo. Então, olha só, uma princesa num poço com 2 baldes de ouro. E ela é atraída para o navio. Na versão do Jacobs, não. Na versão do Jacobs, ela vai com a família e eles fazem tipo um charme, falam, não, este ouro a gente vai mostrar para todas as princesas e a que for mais bonita é a quem vai ser oferecido, né? Porque eles queriam comprar. Ele falou, não, isso aqui é para ser dado para a princesa mais bonita. O que fez atiçar a princesa, né, a querer aquilo, né? Essa coisa da exclusividade, ela queria aquilo. Bom, ela foi de noite tentar persuadir e foi que acabou, né, conversando com ele. Aí ela fala assim, olha,
Não tenho a pele branca como a neve, as bochechas de vermelhas como sangue, os cabelos negros como ébano. Porque essa foi a descrição que o rei falou que iria presentear, né? A princesa teria que ter a pele alva como a neve, as bochechas vermelhas como o sangue e os cabelos negros como o ébano. E ela foi lá e falou, não, essa sou eu, por favor, né? Sou eu. Pare de procurar. E nisso, ela notou que o navio estava zarpando, já estava longe. E ela ficou assustada de estar ali sob o poder, né? Daquele mercador. Aí foi que ele contou e tal. Ele contou que ficou ali todo enamorado por ela, que ficou doente, que desmaiou. E, enfim, ela consentiu casar-se com ele. Até aí tudo bem. Só que tem um adendo. Puxa para uma cena em que o João Fiel está ali, né, no navio. A princesa está lá descansando, o rei, né, lá na proa. E o João viu 3 corvos. E esses corvos estavam lá conversando. Como o João era filho de caçador, ele sabia a linguagem dos pássaros. E ele parou a música que ele estava tocando para escutar. E essa conversa foi uma das mais importantes, né? Eram 3 corvos. Um estava ali falando, ele conseguiu a princesa. Aí o outro, não, uai, a princesa tá aqui, não quer dizer que ele conseguiu ela. Aí o terceiro vem e passa todo o bizu. Olha só. Nananana. Falou, ó. Quando a princesa desembarcar, vão lhe trazer um cavalo baio. O cavalo vai levar ele para longe, mas ninguém sabe disso. E se alguém souber, vai virar pedra. Aí falou sobre também que tinham que degolar o cavalo. Não podia, tinha que acabar com o cavalo ali. Aí, depois falou, poxa, mas não tem ninguém como saber? E aí, como é que faz? E se ele der certo? Mas mesmo assim, mesmo se salvarem ele, quando a rainha estiver lá dançando no baile, vai ser dado um cálice de vinho para ela e ela vai empalidecer e vai cair como morta. E aí, ó. Tchum, tchum, tchum. Mas se alguém alertar, vai virar mármore até a cintura. Aí depois, na noite de núpcias, um dragão terrível os atacaria. Que tá diferente na versão dos Grimm. Na versão dos Grimm, qual que é mesmo? É o cavalo, ela cai. Qual que é mesmo? Peraí que deu branco. Pés de joelhos até o coração. Enfim. É a camisa. A camisa de núpcias estaria numa bacia de prata e estaria ali reluzente como se fossem prata e ouro. E na hora que ele vestisse a camisa, aquilo na verdade era piche e ele morreria porque queimaria até os ossos. Esse detalhe é importante, queimaria até os ossos, né? Então, aqui tá como dragão e na versão dos Grimm tá como uma camisa nupcial. Eu achei bem curioso essa diferença. Bom, o João, ele ficou num impasse, porque ele não podia fazer muito a respeito. Se ele acatasse ali, se ele fizesse as coisas para salvar o rei, ele seria mal visto, mas se ele não fizesse, se ele contasse também. Então, ele decidiu ajudar o rei, apesar de se colocar em risco, né? Porque foi isso que o velho rei tinha advertido
a situação, né? De que era perigoso saber disso. Por isso que o quarto estava trancado. Enfim. Então, aconteceu isso tudo. Ele matou o cavalo e foi super criticado. Ele não deixou, né, ela tomar ali o cálice e foi lá e matou também o dragão. Mas as pessoas estavam sem entender o que estava acontecendo, de modo que ele acabou sendo condenado. E lá, quando ele foi, né, para a forca, ele contou. Só que na hora que ele contou, tal qual a profecia ali dos corvos, ele se tornou uma pedra, um mármore. E isso deixou o rei e a rainha muito tristes, porque eles retribuíram com o mal toda a fidelidade, toda a proteção que o João tinha dado para eles. Eles colocaram a pedra, né, em cima de uma pilastra assim de ouro e deixaram dentro do quarto e sempre prestavam ali reverência ao João. E sempre que o rei via, ele chorava e desejava que o rei voltasse à vida. Aí foi quando, né, numa dessas vezes, a rainha... E essa versão é muito interessante, porque olha só, cadê? É nessa? Isso. Aí, ó. A rainha sonhou, gente, que uma voz vinha dos céus e dizia que o João pode voltar à vida se os 2 príncipes forem sacrificados. E tinha que colocar o sangue deles na estátua de mármore para que ela voltasse à vida. Na versão dos Grimm é o contrário. A estátua fala com o rei, que por acaso estava ali pagiando os gêmeos. Na versão dos Grimm fala gêmeos, não fala o gênero deles. Na versão do Jacobs falam que eram 2 meninos. E na versão dos Grimm, a esposa, a rainha, estava na igreja. E o rei faz ali tudo, né? Ele decide sacrificar os filhos, ele decepa as cabeças e banha com sangue a estátua que volta à vida. Quando João vê, ele fica grato e recoloca as cabeças das crianças que retornam à vida e continuam ali brincando a mesma hora. Quando o rei volta, ele esconde o João e as crianças para fazer uma surpresa para a rainha. E ele fala assim, tá, rainha, se tivesse uma chance da gente fazer o João voltar à vida, mas se tivesse de sacrificar os nossos filhos, o que você acha? Aí ela, claro que fica, né, assombrada ali, mas ela consente. Aí o rei, ai, que bom, que alívio, né? Porque foi isso que eu fiz. Aí, ele abre o armário e todos ficam felizes ali para sempre. Na versão do Jacobs, é a rainha quem dá essa dica, essa deixa. E ocorre isso e eles voltam à vida, né? Então, este conto, e olha, apesar das minhas expressões aqui, né, uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado é não olhar com um olhar moralizante. A gente tem que pensar que todos os elementos dos contos de fada, eles fazem parte de um sistema fechado. Tal qual como uma análise dos sonhos em que cada partezinha ali diz respeito a nós, a nossa psique, a nossa dinâmica psíquica, os contos também assim o são. Então, por isso que é importante que a gente consiga ali enxergar e ir montando o quebra-cabeça e observando as relações que estão sendo feitas ali, ok? Então, ó, teve, tanto nos Grimm quanto no Joseph Jacobs,
Fala de espadas, fala de pistola. E é até uma tentação de você ficar, pistola? A pistola pode ser um elemento do conto ou pode ser um elemento que foi do momento daquela contação, do momento daquele registro, né? Então, assim... Mas, para além disso, a gente tem que se ater aqui ao componente da interpretação psicológica, que é o nosso foco. O que vocês acham? O que vocês entendem? Quais elementos que vocês conseguem aí identificar? Do que se trata esse conto? Os personagens, giram muito em torno deste rei. Temos um rei velho que já morreu. Então, temos aí uma morte do rei que já aconteceu. Tem um novo rei. Só que esse novo rei, ele tem essa situação com essa princesa, que está ali trancafiada naquele quarto. Então, tem esse segredo. Essa ânima está ali sofrendo uma forte repressão. E ao primeiro contato com essa ânima, ele nem dá conta direito, por isso os efeitos ali emotivos de encantamento, de assombro, de desmaio, porque quando a gente não lida muito bem com a ânima, a gente meio que se desestrutura e ocorre isso. Bom, a gente vai continuar essa discussão, essas ampliações no nosso grupo de estudos, que fala sobre a psicologia dos contos de fada e as experimentações narrativas. Se você quiser participar, sinta-se muito bem-vindo, tá? Vamos continuar estudando os contos de fada e a psicologia deles com o intuito de aumentar o nosso repertório, de fazer com que o nosso entendimento sobre a psique, sobre a alma, ele seja expandido, ele seja aprofundado. Bom, espero que vocês tenham gostado. Me contem o que vocês acharam, se vocês já conheciam, tá? E um forte abraço especial para os membros do meu grupo de estudo, tá bom? Me digam se vocês gostaram, tá? Tchau, tchau.